Curso de Psicanálise Integrada, módulo 6/24. Este módulo é a segunda parte de Freud, a parte 2, porque esse curso trabalha sobre 21 grandes mestres da psicanálise. Eram 20. Eu acrescentei mais um, que é Badaraco, que trabalha sobre a dependência química. É um grande psicanalista, famoso no mundo todo, ele é argentino e trabalha com dependência química. Várias pessoas me pediram e eu coloquei como o último módulo. E como o Freud era 3 módulos, eu deixei só para 2 módulos, módulo 5 e 6. Até porque o curso de Freud tem 24 vídeos, eu já fiz, está no YouTube, e você pode solicitar e pode fazer. Aqui é para você ter uma ideia. O módulo 1 é a introdução geral e algumas técnicas, e o módulo 2 é sobre toda a sua teoria. Então, se você contribuir com R$25 por cada vídeo, tá? Você está recebendo hoje 2, pode contribuir os 2 ou um só, tanto faz. Você vai receber, porque conforme você vai pagando R$25, nós vamos mandando para você um PDF daquele módulo que você solicitou, que você pagou. Você tem que fazer o pagamento pelo Pixfone 61 98 340 6632 e enviar para o contato 61 98 340 6632. Este é o curso de Jung, de Freud, ou seja, psicanálise integrada, os 2 módulos, módulo 5 e módulo 6. Como eu estarei 3 semanas fora, estarei nos Estados Unidos, então eu estou lançando 2 vídeos hoje, o módulo 5 e o módulo 6. Então, semana que vem já está lançado hoje, na outra semana não terá, e depois já estarei por aqui, se Deus quiser, para continuar. E o próximo será, naturalmente, o Sandor Ferenczi ou William Reich. Nós teremos todos esses grandes mestres, inclusive Lacan, Bion, Winnicott, Mahler, Erich Fromm e também Badaraco, o último módulo. Então, esse é o curso completo. Toda a história de todas as técnicas e todas as teorias dos grandes mestres da psicanálise. É um curso completo. Esse é o módulo, é a segunda parte de Freud. Este vídeo eu já fiz há 10 anos atrás. Este é uma introdução que eu vou juntar com esse vídeo e será o módulo 6. Então, você já sabe. Você pode perfeitamente solicitar, pagar os R$25 por cada vídeo, tá? Receber o PDF e no final, se você quiser adiantar, porque são 24, só daqui a 24 semanas, você pode adiantar também. São 25 vezes 24, vai dar R$600. Nós podemos fazer um desconto de R$500 e ainda como bônus, nós podemos enviar para você, além de vocês assistir todas as aulas e ter todos os vídeos, os PDF até 24, nós vamos enviar para você um curso especial de Freud, de psicanálise clínica, de 12 módulos e 12 vídeos, que já estão prontos, e é já um curso mais antigo que nós podemos enviar para você. Então você teria 2 cursos ao mesmo tempo, se você adiantar. Muito bem, mas se você não quiser também, você pode ir normalmente até o módulo 24. Este é o módulo, a segunda parte do módulo de Sigmund Freud, é o módulo 6. Então, nós estamos lançando o módulo 5 e 6 pela semana que vem já. Então, na outra semana não estarei aqui, então na outra semana, naturalmente, eu devo estar, ok? Então, seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros, ajude-se a si mesmo. Elaboração inconsciente, tá? E existe o pré-consciente, só que esse pré-consciente, Freud se referiu, mas nunca deu muito valor a essa estrutura.
Porque o pré-consciente seria a ligação tênue, muito tênue, entre o consciente e o inconsciente. Eu poderia explicar da seguinte forma, eu acostumo explicar da seguinte forma, pessoas que me falam assim, eu não consigo sonhar, não, sonhar sonha, porque foi provado cientificamente que a pessoa que não sonha está morto, né? Porque nós somos feitos de sonhos, tá? Todo mundo sonha, a ciência já provou isso. Então, o que pode acontecer é que a pessoa não lembra do sonho, lembra do sonho por uma porção de coisas. Primeiro, não lembra porque não está acostumado a lembrar. Segundo, que ele acha que não há necessidade. Terceiro, porque ele também tem resistência a lembrar. Você tem vários elementos. Então, eu costumo explicar da seguinte forma. Quando você está dormindo, tá? Preste atenção. Quando você dorme, o consciente se retrai e fica só o inconsciente. Tudo bem. Só o inconsciente. E aí está a elaboração do inconsciente, o sonho. Quando você acorda, é quando o consciente se levanta. Mas quando esse inconsciente se levanta e entra para o consciente, esse é o pré-consciente. Com certeza, quando você abre os olhos, você lembra do sonho. Isso tenho certeza. Mas quando você levanta, vai escovar o dente, ou vai no banheiro, sei lá, ou vai tomar um copo d'água na geladeira e tal, aí você esqueceu. Porque você já se tornou totalmente consciente. E o pré-consciente é essa linha tênue entre o inconsciente e o consciente. Então vamos então entender mais ou menos dentro desse quadro. Então voltamos aqui para a nossa história do trauma. A velha história do trauma. Nós já falamos no princípio, vamos voltar de novo a falar agora. Só que dentro já de uma outra interpretação. Não vamos falar a mesma coisa de várias formas. Veja bem, você tem na infância, você tem um trauma, você tem a repressão, você reprimiu, você tem o trauma psíquico, no estado inconsciente, que foi ao longo do tempo, até hoje, e esse trauma aflora, influencia o presente, apresentando sintomas que você chama de neurose. Tudo bem? Então você percebe que nessa questão não é tão fácil, mas tem muitas coisas aí. Quer ver? Vamos lá. Veja bem, eu fiz um desenho aqui, porque aí, aqui, eu explico mais ou menos as grandes questões da psicanálise, da escuta psicanalítica. O que é a escuta psicanalítica? Eu estava falando o que acontece com o paciente. Né? Aqui, por exemplo, eu estava falando sobre a questão da fala simbólica, a fala racional, a fala simbólica. Agora nós vamos falar do lado do psicanalista com relação ao paciente. Aqui. O psicanalista, ABC, ele tem que ouvir 3 coisas. Não é uma coisa só. Ele tem que ouvir 3 coisas. Primeiro, ele tem que ouvir a fala racional, que seria o A. Tem que prestar atenção na fala racional. Então, quando a gente for estudar Lacan, tá? E Lacan é violento. Nenhum lacaniano entende Lacan. Até o próprio Lacan fala que ninguém vai entender mesmo. Então, se alguém diz que entendeu Lacan, é porque é melhor do que Lacan. Aí fica difícil. Até porque para ser um bom lacaniano, estou falando um bom lacaniano, ele que teria que ser médico, teria que ser psiquiatra, teria que ser psicanalista, teria que ser matemático, teria que ser linguística, teria que ter uma cultura fora de série e teria que ter na alta sociedade, porque Lacan era da alta sociedade, conhecia tudo, conhecia. E tem que ter muito dinheiro também, porque ele era filho de vinhateiro, da alta sociedade. Era um bom divã. Então, ter essa estrutura genial de Lacan
é Lacan. Tá? E não era matemática qualquer, não, era matemática superior. Então, uma pessoa que fez psicologia 5 anos, ou 4 anos, ele não fez matemática superior, nem fez filosofia. Lacan vai falar de Hegel como você fala de qualquer coisa. Ou seja, conhecia profundamente todas as estruturas filosóficas. Então, vamos por aí. Então você tem que ter a escuta racional. Você tem que ouvir. Mas a escuta racional, você tem que analisar a escuta racional de diversas formas. Aquilo que ele está falando, aquilo que ele não está falando. Tá? E Lacan, quando eu falei Lacan, eu quis dizer, ele não disse, agora estou dizendo, que Lacan diz que aquilo que ele quer dizer não está dizendo. Na realidade, o que ele está falando é uma mentira. O que ele está falando é uma forma de autotapiação. Então, você tem que ver o que está atrás das palavras racionais que ele está falando, mas que na realidade está escondendo ou nem sabe o que ele está falando. Já fala racional, é a primeira escuta. A segunda escuta é você escutar a fala onírica, a fala simbólica. Aí você tem que conhecer os sonhos e tem que ser um bom analista de sonho. Você não pode pegar um livro de interpretação de sonho e ver, sonhar com um cavalo significa o quê? Nada disso. Você tem que conhecer, e a melhor forma de você conhecer, você ser um bom interpretador de sonhos, sabe qual é? Conhecer Jung. Aí você vai dizer, mas espera aí, se tem que ser freudiano, vou ter que ser junguiano? Bem, você que sabe. Né? Mas eu estou falando que você entender a estrutura simbólica do sonho, tá? E nós vamos ver isso mais para frente, o sonho não é só aquilo que Freud falava. O próprio Lacan, ele fez uma inversão lacaniana com relação ao sonho. Então, você tem que ouvir o sonho e saber ouvir o sonho. Mas tem uma terceira escuta. Essa escuta é através do ser, da associação livre, do discurso do paciente, pelos atos falhos, pela interpretação de sonho do paciente, pelas reações transferenciais que a gente vai ver. Para que essa terceira escuta? Porque nessa escuta é que você vai tentar ir para o passado dele e descobrir o que foi traumatizado. Qual é a bomba relógio que ele carrega dentro de si? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O porquê disso aí? O que explica a estrutura doentia dele? Então é por aí. Então, você tem que ter essa fala, tem que ter essa escuta, aliás. Tá? Ou seja, são 3 escutas. Que, aliás, não é uma só, mas são 3 escutas. Você vê que não é uma escuta simplesmente fala, aí você está falando e a partir da fala você achar que você tem uma solução. Você não tem não. Você não tem não, porque você tem que escutar, analisar e depois, num determinado momento, você chegar a algumas conclusões necessárias. Então, é bem mais complexo do que você possa imaginar. Eu estou falando da estrutura freudiana. A estrutura junguiana vai ser diferente. Muito bem. Então, vamos falar da associação livre. A associação livre eu vou ter que até fazer uma pequena mudança aqui. Vou sair daqui, mas eu vou fazer o seguinte, veja bem, para poder analisar melhor a fala. Tá? Porque essa frase sobre a associação livre é preciso que você entenda o que é associação livre.
Freud diz que é um método para especialista. Associação livre não é só ouvir uma pessoa e ouvir o que ele está falando. Não, isso todo mundo ouve. Aliás, quando você ouve uma discussão, ninguém está ouvindo ninguém, mas de alguma forma está ouvindo e está retrucando. Né? Então, isso não é associação livre. Então vamos ler juntos, para você entender. Tá? Por isso que eu saí um pouco do parâmetro e para poder analisar, frase por frase, porque esse ponto, tá, é fundamental. Inclusive está nessa pequena apostila que vai acompanhar o vídeo, está isso aqui. O método associação livre é um dos instrumentos técnicos da psicanálise. É a mais técnica. Consiste em que o paciente comunique todos os pensamentos que lhe ocorrem, seja bons ou maus. Pode xingar, pode não xingar, tudo. Você tem que, inclusive, fazer tipo um acordo com o paciente, para que ele fale tudo o que vier à mente. Independente, pode até ser obscenidade, que o psicanalista, ele não é um pastor, nem é um padre, nem é um conselheiro, ele é um analista. E como analista, ele apenas tem que analisar sem emitir valores. Tipo assim, ele está errado, está certo, está errado, está certo, você está certo. Não. Ele não está nem certo nem errado. É ele que está se explicando. Verbalize, você vai dizer para ele, verbalize suas reações. Pode se mexer, pode chorar, lembranças e emoções. Tá? Tem pessoas que quando falam começam a chorar. Um dia desse eu atendi uma pessoa que estava se separando e ele, quando começou a falar, chorou. Ou seja, é uma forma. O choro, como diz Lacan, pode ser porque ele chorou porque ama demais ou chorou porque vai perder a única ligação que tinha, ou chorou porque, sei lá, um monte de coisas. Você tem que verbalizar, analisar também essas reações. Lembranças e emoções. Aí já são 3 coisas: reações, lembranças e emoções. E aí você pode até fazer uma listagem. Quais são as lembranças, quais são as reações e quais são as emoções. Que sonhe acordado, em voz alta em certo sentido. Que sonhe acordado. É o sonho lúcido. Certa feita, Freud chegou a dizer que o melhor psicanalista é o poeta. Não é o psicólogo, não. Nem o filósofo, nem o psiquiatra. E outra coisa, ele nunca quis que a psicanálise fosse estudar na faculdade. Por isso que eu sou contra a institucionalização da psicanálise. A psicanálise, do jeito que está muito bem. Obrigado. Tá? Porque o poeta, diz Freud, ele pode voar. E a psicanálise, quando você analisando, você voa, viaja. O psicólogo não viaja. O psicólogo vai ficar atento à fala do paciente, que cada fala tem um lugar determinado no comportamento. E ele vai analisar e corrigir, amoldar esses comportamentos. O psicanalista vai voar. Vai ser a águia do pensamento. Que sonha acordar em voz alta, em certo sentido. Que possa prescindir de todo o controle lógico que exerce sobre sua conversação. Ele tem que ter uma conversa emocional. Por exemplo, eu fiz isso por causa disso. Não, aí ele já está racionalizando. Eu fiz porque quis mesmo. Sei lá, não tem que ter lógica, porque a vida não tem lógica. E deixe emergir na consciência para comunicá-los.
todos os pensamentos e fantasias que naturalmente rejeita. Não, esse não vou contar. Esse conto. Não. As fantasias ele tem que verbalizar e tem que comunicar de alguma forma, que inclusive aquilo que ele rejeita, não é só a fantasia boa. Eu gostaria muito de ter um castelo, gostaria de viajar para Miami, gostaria muito de viajar para Paris. Não. Eu nunca quis ir para uma favela. Pode ser, ou seja, alguma coisa que ele rejeita, motivado pelo medo. Isso aí. Motivado pelo medo. Ele tem que ser o mais natural possível. Acho que estamos aqui. Vamos voltar mais um pouco aqui. Isso, aqui. Medo, ou culpa ou vergonha. Tá? Segundo Freud, nenhuma ideia ocorre ao nosso pensamento sem uma causa qualquer. Veja bem. A grande diferença entre Freud e Jung é que Freud é newtoniano e Freud é quântico. Por que eu estou falando? Porque segundo Newton tudo tem causa e efeito. Tudo tem que ter uma causa. E segundo a física quântica, pode não ter causa nenhuma. Tá? Então, para Freud, tudo tem que ter uma causa. Nenhuma ideia ocorre ao nosso pensamento sem uma causa qualquer. Eu vou discordar disso aí. Eu tenho um monte de pensamentos sem nenhum motivo. Agora, lógico, se eu procurar um motivo, eu vou achar. Tive esse pensamento, provavelmente por causa disso, por causa daquilo, eu posso ter. Tá? Se uma causa qualquer, seja lá superficial ou profunda. Para Freud, era newtoniano, porque era Newton que ele conhecia. A física quântica vai surgir pós-Freud. Ou seja, lógico que a física surgiu nos anos 30, mas nos anos 30 Freud já estava na Inglaterra, já fim de vida. Tá? Eu não podia fazer mais, por isso que eu disse que se houvesse uma terceira tópica, provavelmente ele poderia entender como Jung entendeu e partiu para compreender a física quântica. Colocar o paciente numa situação que diminua excitações do ambiente, ou seja, naturalmente, um isolamento, uma sala fechada, por isso tem o 7 da análise. O isolamento em meio tranquilo, tá? Isso é fundamental, porque você e o paciente se sente à vontade naquele momento. É por isso que surge, inclusive, a questão da transferência. Naquele momento, só ele está, ou ela está. Então, é lógico, facilita, tem que facilitar. Nós vamos ver depois que Freud vai dizer que você tem que facilitar para que haja a transferência. Pede-se que o paciente vá dizendo livremente as palavras que vierem à mente. Tudo. Só que às vezes o paciente para. Quando ele para, Freud não sabia disso. Freud achava que quando estruturou a associação livre, já era o filé mignon, mas não era. Em 1998, 99, antes de 1900, ele descobre que existe a resistência. Vai até um ponto. Quando chega aquele ponto da resistência, ele para. Aí você tem que fazer a análise da resistência. Depois ele vai falar. Agora, por enquanto, ele não tem essa ideia. O ponto de partida de uma associação livre poderá ser uma palavra. Mas qual a palavra? Esta palavra poderá ter 4 origens. Vamos ver. Onde estão essas origens? Tratando-se de interpretar o sonho,
A palavra, como ponto de partida para cada grupo de associações, pode ser um dos elementos do sonho narrado. Ele falou sobre, ele sonhou sobre um barco, então vamos falar sobre o barco. Você quer viajar de barco, quer ir embora, quer ir para lugares desconhecidos e tal. Né? 2. Um elemento pode ser uma palavra ou elemento do sonho de vigília acordado. Né? Eu estava vindo de carro e eu tive um pensamento. Então vamos partir daí. 3. Um elemento ou palavra de lapsus linguae, atos falhos. Então, eu fui, comigo já aconteceu várias vezes. Eu estava indo para casa, mas na realidade vim para o trabalho. Mas por quê? Aí às vezes eu pergunto, por que eu fui para o trabalho? E às vezes fui buscar meu neto na escola e eu vim, quando cheguei aqui, falou, vô, nós estamos indo para casa, né? Aí eu pensei, tá certo, então vamos para casa, né? Ou seja, esse ato falho, lapsus linguae, tem um significado. 4. Pode também ser usado o método junguiano de associação. Veja bem, esse aqui Freud não falou, não. Isso já é coisa minha, né? Conforme mais adiante na apostila, sugerindo deliberadamente uma série de palavras previamente escolhidas. Isso aí é associação condicionada de Jung. Já estou misturando aqui. Esse aí Freud não falou. Você pode pegar umas palavras-chave, sexo, você faz uma lista de 10 palavras e você pode usar essas palavras. Vamos então fazer uma associação livre diferente, além do que você fala. Porque às vezes a pessoa não fala nada. Se a pessoa não fala nada, ou é curto da fala, você pode usar essa lista de palavras que você tem. Quer ver algumas palavras? Sexo, orgasmo, esposa, marido, noiva, noivo, sei lá. Essas palavras assim, mais ou menos. 5. Podemos também lançar mão de elementos, nome de pessoas ou entidades que aparecem no círculo de ferramenta da primeira sessão. Esse aí é o mapa noético, que nesse curso não está dito, mas eu já falei que existe essa tecnologia, chama-se mapa noético. Vamos voltar para Freud. Disposição física. Geralmente o paciente recosta-se no divã. De tal forma que não pode ver o analista. Nós já falamos sobre essa história de não pode ver o analista. Por que isso? Com o propósito de poder alcançar maior estado de relaxação. Diminuir os fatores que possam distrair sua atenção. Por isso que não é bom você colocar um quadro na frente do paciente. Dentro do set de análise não pode ter nenhum quadro, pode até ter. Seria bom, eu gosto de colocar uma paisagem com água, com floresta e tal. Né? Ele viaja lá dentro. Como pode também ser a parede nua e crua. E aumentar suas possibilidades de espontaneidade, expressando-se de acordo com a sua verdadeira estrutura, fora das influências que sobre ele pode exercer as expressões e aparência do analista. Porque se você, isso é verdade, porque se você está bem vestido, ele pode olhar seu sapato. Não, esse sapato está velho, tem que trocar esse sapato. Sua meia, seu sapato, sua calça, sua camisa, seu bigode. É um problema sério, né? As pessoas gostam de olhar elementos. Então, realmente, nesse sentido, cabe, mas não vejo até que ponto é. Então vamos voltar para cá. Então veja bem, essa é a associação livre. Está aqui e você vai fazer essa associação livre com o seu paciente. Vamos lá agora. Comenta. Agora nós chegamos à teoria psicanalítica, da primeira teoria, a primeira tópica e a segunda tópica. Só que nessa eu dividi em duas partes. Deixa eu ver, eu tenho que colocar pausa aqui, pronto. Os instintos e depois a teoria. Tá? São essas duas tópicas interessantes.
Na primeira tópica, Freud tinha um conceito de instinto. Na segunda tópica, tinha outro conceito. Na primeira tópica, 1890, Freud chegou a dizer que nós temos o instinto sexual e o instinto de autoconservação. O instinto sexual é a libido, é o desejo sexual, tal. E o instinto de autoconservação, eu quero me conservar a mim mesmo. Eu faço qualquer negócio para eu estar inteiro. Só que esse instinto de conservação, quando chegou o ano 1900, alguém disse, e eu também digo, normalmente a passagem de um século para outro acontece muito suicídio. Especialmente em 1999 para 2000, um monte. Em 1899, 1900, aconteceu realmente. As pessoas se suicidavam e veio a guerra e matava o outro, morria e tal, isso aqui. Então, foi justamente, alguns discípulos chegaram para ele e disseram, espera aí, como é que se ele tem autoconservação ele se suicida? Não tem coerência. Se eu tenho um instinto de autoconservação, quero me conservar, a custo de qualquer coisa. Agora, se de repente o cara não tem mais vontade de viver, dá um tiro na cabeça, ou sei lá o quê, então cadê o instinto de conservação? Então, o instinto de conservação está negativo? Não. Instinto não pode estar negativo, que é instinto. Se fosse racional, tudo bem. Mas instinto é instinto. Instinto surge consigo indivíduo. Nasce com ele. Então, em 1915, Freud muda isso aí. Olha só o que mudou. Essa é a segunda tópica. A segunda teoria dos instintos. Ele, em lugar de instinto sexual, ele colocou Eros. Eros é um deus grego, da mitologia grega, que significa toda a sexualidade, a vontade de viver e tal. Daí vem o erótico. E o segundo instinto é o Thanatos. Ou Thanatos, eu prefiro Thanatos, como grego. O Thanatos é o quê? Thanatos em grego significa morte. Ou seja, nós temos dois instintos. Veja bem, se aqui na primeira tópica tinha instinto de autoconservação, eu quero me conservar. Depois ele troca esse instinto de autoconservação por Thanatos, quero morrer. Dá para entender? Não. Mas foi o gênio que fez. Então ele diz que nós temos dois instintos. Nós temos o Eros, vontade de viver, e temos um outro que é vontade de morrer. E nós vivemos nesse meio. Ou seja, no dia a dia, quando eu estou feliz, eu quero viver. Aí eu chego lá no trabalho, sei lá, não sei o quê, encontro uma dívida lá que eu tenho que pagar, aí eu quero morrer. O Thanatos. Eu estou feliz, de repente eu estou triste. Eu estou eufórico, de repente estou disfórico. É o Eros e o Thanatos. Nós vivemos no fio da navalha. De um lado Eros e do lado Thanatos. Isso explica muito bem. Freud, eu acho que foi genial nisso aí. Porque a autoconservação pode estar entre os animais, mas não entre os humanos. O humano não tem autoconservação nenhuma. Por isso, uma pessoa que vai usar droga e acaba tendo superdose, ele não percebe, mas ele quer o prazer até o fim, até morrer. Pronto, eu já vi várias pessoas chegando aqui dizendo, não, eu quero morrer. Eu que não vou ajudar a morrer, mas eles querem morrer. Então, veja bem, a teoria psicanalítica como é que mudou? A primeira tópica e a segunda tópica. Hoje você fala da segunda tópica, mas tem alguns textos que vai falar da primeira tópica. Saiba que ele mudou de 1915 para cá, para a segunda tópica. O instinto da primeira tópica era isso aqui, o instinto sexual, o desejo sexual que fazia com que você fosse para frente. E o instinto de autoconservação era que você se entrasse em contato da realidade e quisesse e tal.
Mas você sabe que isso aqui ele mudou em 1915 em diante. Muito bem. Agora vamos ao segundo elemento das tópicas, na teoria. Na primeira tópica, nós tínhamos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Na segunda tópica, ele não mudou isso. Ele manteve consciente, pré-consciente e inconsciente. Manteve sim. Aqui nessa figura está errado, que eu deveria ter colocado consciente, pré-consciente, consciente, depois ego, id e superego. Na próxima figura vai ter isso. Na segunda tópica, ele cria o ego, o id e o superego. Vamos ver o significado disso aqui dentro desse quadro. Aqui é que fica totalmente ilustrado. 1920. Olha a complexidade freudiana que ele cria em 1920. Nós vivemos em 3 sistemas. Sistema econômico, economia lida com energia. Dinheiro, energia. Sistema topográfico, lugar. E o sistema dinâmico de forças. Esses três sistemas nós temos dentro de nós, da nossa cabeça. No sistema econômico, que é energia, é o Eros e o Thanatos. No sistema econômico nós temos o Eros. Eu estou feliz, Eros. Eu estou triste, Thanatos. Eu estou eufórico, Eros. Eu estou disfórico, depressivo, Thanatos. Esse é o sistema econômico. No sistema topográfico, eu tenho o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Na realidade, essa topografia, topo significa em grego lugar, mas não é lugar, mas não deixa de ser topografia. E no sistema dinâmico, nós temos o ego, o id e o superego. Como em espanhol é yo, el e ello. Ego, id e superego. Tá? O ego seria uma estrutura de que toma a consciência do real, a ligação com o real. O id seria o resultado do instinto sexual, diríamos assim, toda a libido. O ego é formatado, tudo certinho, racional, mexe com tudo. Ele tem que ser racional, porque o ego irracional não existe. O que existe é o id irracional, porque o id é totalmente irracional. É puro desejo, é puro id, é puro desejo, é puro sexual, é puro tal. Eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Eu quero sexo, sexo, sexo. Eu quero isso. Eu quero comer, 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 comer. Depende de qual é o seu objeto sexual. Se é comida, você vai engordar. Se é dinheiro, você vai, sei lá o quê. E assim por diante. Esse é o id. Ele não tem estrutura formatada. Ele é disforme. Ele é uma força que nós temos aqui, ligado ao instinto, provavelmente. E o superego é a estrutura da lei que você aprendeu com a figura do pai e da mãe na infância. O que você aprendeu com o pai e a mãe não serve. Por isso que Freud tinha a ideia de acabar com esse superego e criar um outro superego. Só que ele desistiu disso. Tá? Porque esse superego funciona da seguinte forma. Não. É o não. Eu me lembro até um artigo ali, há muitos anos, né, de uma experiência feita nos Estados Unidos, não sei como eles analisaram, mas está lá. De uma criança até os 5 anos, será que ele ficou contando, né? De 0 a 5 anos, mais de 5 milhões de vezes não. Espera aí, se surgiu tanto não, esse não é não, o superego é o não, é a lei, tudo é não.
Você vai sair? Não, não sai não, porque vai ter acidente. Vai de carro, vai não, que você pode ter acidente. Vai fazer alguma coisa? Vai não, que vai dar errado. Esse é o superego. É um superego negativo, infelizmente. Mas que, de certa forma, está a serviço da sociedade. Vou dar um exemplo. Você vai fazer a sua necessidade fisiológica no meio da rua? Você não pode, lógico. Mas não é porque existe uma lei proibido fazer necessidade fisiológica no meio da rua. Nunca vi esse cartaz. Mas ninguém faz. Porque é uma questão do superego. Tem. Então nós temos aqui, senhores, dentro do ego, da consciência, nós temos uma parafernália. Nós temos 8 elementos misturados. Vai dar o quê? A 8ª potência vai dar mais de 64 possibilidades. Impressionante. Um Eros pequeno, um tanto maior, um Eros grande, um tanto menor, um consciente grande, um inconsciente pequeno, inconsciente claro, um ego grande, um id pequeno, um superego e tal. Imagina essas combinações todas. E todos eles têm problema, todos eles têm tal. O Eros é a vida, o prazer. O tanto é a morte, o nada. O id é o desejo, o superego é a lei. E o ego é que tem que dar conta de tudo. E ainda tem, senhores, a realidade do lado de fora. Nós só estamos falando dentro do indivíduo. Tá? Dentro do indivíduo tem 8 elementos que mexem com ele. Fora tem ainda a realidade. Vai depender como esses 8 elementos lidam com a realidade. E quem sobrepujou e quem analisou muito bem a realidade foi Erich Fromm, quando fez essa questão do social. Tá? Nessa altura, tá? Freud chegou ao limite, em 1920. Tá? Chegou a completar a sua estrutura de análise. Agora vamos ver. Nessa segunda tópica, em 1920, tá? Nessa segunda tópica de 1920, ele cria uma série de situações complicadas. O ego tem uma função, é o princípio da realidade. O ego é que dirige o carro, é que ele sabe muito bem o que precisa ser feito, o que tem que ser feito. Tá? Mas tem pessoas que não têm muito bem o que é a realidade. Então tem problemas do superego, tem problema do id, tem problemas. Mas o ego é o princípio da realidade, sabe muito bem o que quer, ou como é que tem que fazer e tal, aquela coisa toda. O id é a libido, é o princípio do prazer, nasce com a infância. E é interessante que a libido, ela nasce e ela é um prazer sem limite. Já vamos criar problema para você, mas daqui a pouco, nós vamos ver primeiro. Esse é o id. Tá? Ele está ligado com o consciente, inconsciente, mas também tem a sua ponta do iceberg no consciente. Está ligado no ego. O ego tem que tomar conta, tem que segurar o id. Porque se o id é um prazer sem limite, se ele usa a cocaína, ele vai usar até morre. Mas quem que vai dizer para ele que ele tem que parar? É o ego. Porque o ego tem princípio da realidade. Você não pode. Você não deve. Senão você morre. O ego, então, toma conta da realidade. Tá? Então, vai dar freio ao id. Embora, quando você ouve alguém estuprou alguém, uma coisa assim, é porque o ego estava doente e o id estava enorme. Ou seja, o id não tinha limite. Tá? Esse camarada tem problema
não vou dizer psicótico, mas tem um problema com o id. Como é que vai resolver, eu não sei, mas ele não teve o princípio da realidade. O superego é a norma, a lei, a voz dos pais, é a severidade do superego. É impressionante que o superego também faz com que o ser humano se amarre. Ele não consiga andar, não consiga fazer nada. Eu conheço pessoas que não querem nem sair para a rua. Tem medo de fazer tudo. Ou seja, é a severidade do superego. É a voz do pai? Será que os pais tiveram problema? Tiveram toda a ligação? Pode ser. Mas essa relação de ego e de superego é uma relação triangular violenta. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Os três elementos deveriam ter, como é que eu posso dizer? Equilibrado? Eu não sei se é equilibrado, né? Porque o ego toma conta da realidade, ele tem que ter o id, lógico. Mas se o id estiver muito grande, ele prejudica o ego, ele acaba com o ego e ele vai ter problema. Se o id tem um tamanho normal, entre aspas, e o superego é muito grande, vamos chamar assim, muito forte, ele vai fazer com que o ego não faça nada, não seja ninguém. Seja um mendigo, sei lá, ele não consiga coisa nenhuma na vida, porque tudo ele tem medo, tudo tem problema. Tá? Aquelas pessoas muito certinhas, muito neuróticas, muito cri-cri, como diz as pessoas, ele tem um superego muito forte. Não adianta nem discutir com ele. O superego dele é violento. Tá? E tem outras pessoas também que o id é tão violento, também não adianta discutir, porque o negócio dele é desejo. Então, uma das funções do psicanalista, inclusive isso é uma técnica, é você analisar o tamanho, entre assim, é que pode ser, não existe em forma, mas você pode fazer, você pode até criar, né? Isso é com você. Você pode até criar um formulário, alguma coisa, alguma forma de você medir o ego e de superego, qual que é mais forte, como é que ele reagiria diante dessa situação, como é que ele faria isso, como é que faria isso, até para você saber o que domina mais naquele indivíduo. Meu amigo, sempre, num determinada pessoa, ou ele domina mais o ego, o id, ou superego, um dos três. Tá? Mas tem uma coisa muito interessante. Se o id, o ego tem que satisfazer o id. Porque se não satisfizer o id, ele vai ter depressão. Eu quero, e você não pode dar, então ele entra em melancolia, triste, não tem nada, não sei o que e tal, porque ele tem um desejo, e se ele não tiver o desejo, ele fica na depressão, e ele pode ter problema, sério. O ego também tem que obedecer ao superego, porque se ele não obedecer ao superego, ele tem culpa. Ele pediu para eu fazer e eu não fiz. Eu estou fazendo, mas a dispensa dele. Essa culpa, tá? Ele desenvolve uma culpa diante da vida e pode até se automutilar ou se autoprejudicar. Então, veja bem, a relação do ego e id é muito interessante no sistema freudiano. Tá? Isso é uma das técnicas. Tá? Nós já falamos algumas técnicas, já falamos da catarse, que continua sendo uma técnica, a sugestão continua sendo uma técnica, a interpretação de sonho vai ser uma técnica, vamos estudar ela no próximo vídeo.
Associação livre é uma técnica e a análise desses 3 itens também é uma técnica. Como você relaciona o ego, o id e o superego. É uma técnica, sim senhor. E além de ser uma técnica triangular, ainda tem a técnica de como é que lida com a realidade. Porque a realidade está cheia de perigos. Porque para o ego, a realidade sempre é perigoso. Por que é perigoso? Ele pode, nós vamos ver depois da psicodinâmica, no próximo módulo, de que o ego faz o quê? O ego, ele se defende. Porque o id, se você analisar, o id não precisa de defesa. O id é o id, acabou. O violento precisa de defesa? O malandro precisa de defesa? Não. Ele é o malandro, ele é o id. É o prazer sem limites, não precisa defender ele. O superego precisa de defesa? Não. O superego, o negócio do superego é não quero, não pode, não vai acontecer e tal. Também não precisa de defesa. Agora, meu amigo, o que precisa de defesa é o ego. Porque se o ego não se defender, o id invade ele. Desaparece, morre. Morre o ego. Vira psicótico. Se o ego não se defender do superego, vira superego. Aí ninguém fica perto dele. Ele morre também. Então o ego precisa de defesa. Essas defesas que o ego precisa chama-se mecanismo de defesa do ego. Chama-se psicodinâmica. Nós vamos estudar no módulo 3. A psicodinâmica é fora de série, que vai falar de todos os mecanismos que o ego tem para defender do id, do superego e da realidade. Ele tem que se defender. Ele está com a metralhadora na mão, com um revólver, faca e tal, para se defender, porque senão ele morre. Ele não consegue lutar contra o id, que tem um prazer sem limite, nem consegue lutar contra o superego, que é uma severidade infernal. Tá? Então ele precisa realmente ter mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa chama-se psicodinâmica. E ainda tem, para piorar a situação, senhores, ainda tem o recalque, os traumas. Porque no meio disso tudo é uma força paralisante, tá? Um sintoma neurótico que vai entrar no meio. Também tem essa. Então, na realidade, eu discordo um pouco de Freud, porque Freud diz que tem, aqui, por exemplo, né, nessa figura, Freud diz que o ego ele é escravo de 3 senhores. O id, o superego e a realidade. Eu diria que o ego é escravo de 4 senhores. O id, o superego, a realidade e o trauma ainda que vem no passado. Tá? Como diz o cara, está lascado. Né? Ou seja, é uma situação muito complexa. E o psicanalista, ele tem que entender isso, tem que saber disso e como lidar com isso. Existem técnicas para isso, técnicas freudianas, técnicas junguianas, técnicas lacanianas, técnicas etc, etc. Todos os sistemas psicanalíticos têm técnicas. Existe um curso que eu tenho, tem um curso que tem 72 técnicas. Né? 72 técnicas. E tem um outro curso também que são 30 técnicas da psicanálise. Ou seja, você tem técnica que não falta. Tá? Para você resolver um problema. Porque quem tem um problema não é o id. Quem tem um problema não é o superego. Quem tem um problema não é a realidade. Quem tem um problema não é o trauma. É o ego. Quando está diante de você uma pessoa falando dos seus dramas e tal, é o ego que está falando. O problema do ego.
você tem que resolver o problema do ego. Tá? Seja lá com quem for. E fora disso aí, a maioria dos problemas, as pessoas acham que o problema é na realidade, é com a sogra, com a mulher, com o filho, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse é o problema dele, né, no relacionamento. Mas dentro dele também tem um monte de problemas. Tá? Eis a grande questão. Essa questão é complicada. Tá? Então, o último quadro é justamente esse aqui. O ego escravo de 3 senhores. O ego é escravo do id. Isso é uma fala de Freud. Freud que diz isso. Não sou eu. Eu só mudei quando eu disse que era 4. Eu tem um trauma também aqui no meio. Né? Isso se não houver mais um quinto. Né? E se você for analisar junguianamente, tem um quinto que é o inconsciente coletivo. Os arquétipos que vêm lá do inconsciente coletivo. Mas isso já é outra realidade. Muito bem. Eu preciso me defender contra a realidade. Por quê? A realidade exige que eu seja assim. Né? Hoje, por exemplo, quando você vivencia as redes sociais, né? Eu conheço pessoas que se suicidou porque colocou a fotografia produzida no Facebook e ninguém